Boa tarde, senhoras e senhores deputados, membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. Vamos começar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, a senhora Secretária Maria de Luz Rosinha tem qualquer coisa para informar. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Só informar que a viagem do Sr. Presidente, a deslocação do Sr. Excelência, o Sr. Presidente da República ao Dubai foi cancelada. É só, Sr. Presidente. Muito bem. Vamos então entrar na ordem do dia. O debate com a participação da Ministra da Agricultura e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a situação de seca em Portugal. Eu aproveito para cumprimentar a Senhora Ministra e o Senhor Ministro e o Senhor está aqui presente. Será o Senhor Ministro a começar. Sim. E vamos, neste período de abertura de 10 minutos, os dois ministros irão intervir, dividindo o tempo entre ambos e depois, nas perguntas, cada um dos grupos parlamentares poderá dirigir-se a este ou àquele ministro ou aos dois, conforme entender. E, portanto, para não perdermos mais tempo, passamos já à intervenção do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a seca em Portugal não é conjuntural, é estrutural. O Val do Tejo traça uma linha a meio no nosso país que determina a distribuição de água. A sul, a escassez e a intermitência; a norte, mais disponibilidade, mas cada vez mais rarefeita. E é mesmo esta a nossa condição. Os estudos não nos deixam dúvidas. Nos últimos 20 anos, a precipitação em Portugal e Espanha diminuiu cerca de 15%, prevendo-se que diminua entre 10% a 25% até ao final do século, e há até cenários piores do que este. A adaptação, uma das palavras-chave do Acordo de Paris, significa a necessidade de nos aclimatarmos. Temos de nos adaptar às novas condições das alterações climáticas. Não é o território que tem de se adaptar a nós. Isto significa vivermos com menos chuva, menos água nas barragens, menor disponibilidade dos aquíferos e mais incerteza na distribuição da chuva ao longo do ano, das estações e até dos dias. Temos assim de ser cada vez mais parcimoniosos no uso da água. Temos de a poupar em casa, temos de a preservar nas suas fontes, temos de a usar regradamente na agricultura, temos de a devolver em bom estado aos cursos dos rios depois de usada, temos que a saber reutilizar para finalidades que não exijam a sua potabilidade. São estes os princípios que têm guiado a nossa ação. Para que a água de elevada qualidade chegue à nossa casa em segurança, foram investidos em 25 anos, por vários governos e ao longo de vários governos, mais de 13 mil milhões de euros, uma média de cerca de 500 milhões de euros anuais. No âmbito do POSEUR, para reforçar o abastecimento, para diminuir as perdas, para tratar os efluentes, foram mobilizados 560 milhões de euros de fundos europeus que garantiram o financiamento a 940 operações no continente português. Estes investimentos permitiram construir ou remodelar mais de 3.300 km de rede de drenagem, 317 hectares, melhorando ao serviço do abastecimento e de saneamento a mais de 4,6 milhões de portugueses, quase metade da população portuguesa. Entre 2015 e 2020 foram reabilitados cerca de 1.400 km de rios e ribeiras e foram investidos 160 milhões de euros na rede hidrográfica que estão ainda a ser investidos. As principais intervenções tiveram como objetivo a proteção e valorização dos recursos hídricos, tendo por base medidas que garantissem o escoamento das linhas de água, a minimização da erosão e das cheias, as inundações e também o uso balnear. Este extraordinário esforço permitiu-nos aumentar a resiliência dos sistemas de abastecimento às mudanças rápidas a que assistimos. Podemos também relembrar outras medidas que tomámos com o mesmo propósito: a revisão das licenças de emissão no meio hídrico para adaptar a atividade industrial às disponibilidades hídricas sazonais, a limpeza do leito do Rio Tejo e Vila Velha de Ródão, os investimentos no reforço do sistema dos diques do Baixo Mondego,
o reforço das interligações do Alentejo, levando a água do Alqueva a mais locais e reforçando a segurança de abastecimento na zona mais afetada pela seca. E o futuro? Os investimentos em abastecimento e saneamento passarão de 875 milhões de euros no atual quadro para mais de 1.000 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. Teremos 14 vezes mais fundos, de 4 para 57 milhões de euros, para apoiar a reutilização de águas residuais, dando um impulso decisivo a estes projetos. Senhoras e senhores deputados, a água é circular por natureza. Transforma-se uma e outra vez, regenerando-se continuadamente de diferentes formas. No entanto, a sua sobreutilização e degradação impõe-nos um teto ecológico e a necessidade imperativa de usar a água de forma integrada, desde a sua gestão territorial e valorização até a sua utilização na indústria e em casa. Por isso, dos 200 milhões de euros de eficiência hídrica do Algarve, a zona do país mais afetada pela escassez hídrica, uma parte substancial é dedicada à reutilização da água e à diminuição de perdas. Um ponto de situação, já foi lançado o primeiro aviso para a redução de perdas no setor urbano, com a dotação de 14 milhões de euros e todos os outros projetos estão em curso. Senhoras e senhores deputados, a concluir, é conhecida a hierarquia de usos que estabelecemos para a água num quadro de escassez deste recurso. Primeiro, e antes de todos os outros, o consumo humano. Por isso estabelecemos cotas mínimas das albufeiras, limitando outros usos nas que se aproximavam deste limiar de segurança. A situação tem sido acompanhada dia a dia pela Agência Portuguesa de Ambiente. Nessas barragens, o volume de água está a recuperar. Lentamente, mas está a recuperar. Aconselha-nos a prudência e a defesa do bem público que estas limitações se mantenham enquanto a situação nestas barragens não se alterar. Dependendo das chuvas desta primavera, e neste momento a perspectiva é mais otimista do que era há 2 ou 3 semanas atrás, poderemos modificar essas medidas, seja no sentido do seu reforço, seja no sentido do seu aligeiramento, conforme a evolução da situação. Mas uma coisa é certa, o uso principal e mais nobre, o consumo humano, está assegurado por 2 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda neste tempo inicial do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Atravessamos um contexto difícil, ainda marcado pela recuperação dos efeitos da pandemia, também pelo aumento dos custos de produção e agora a seca que assola Portugal e Espanha vem também agravar a instabilidade dos tempos. Por isso, o Governo monitoriza a situação a todo o tempo. No que diz respeito às albufeiras hidroagrícolas, importa clarificar e esclarecer. Das 44 existentes, a maioria tem a campanha de rega assegurada, desde que garantido o uso eficiente e sustentável da água. Apenas 3 albufeiras representam situações críticas: Bravura, Campilhas e Monte Rocha. Mas graças à ligação à Alqueva, Vigia, Odivelas, Roxo e Fonte Cerne não estão em situação de risco. Aliás, quer dizer que pela primeira vez hoje Fonte Cerne recebe água a partir da Alqueva, o reforço que foi feito através do Programa Nacional de Regadio. Todas estas situações acompanhadas em permanência. No seguimento das reuniões das subcomissões regionais e de gestão das albufeiras, definiram-se diversas medidas que quero destacar algumas. Relativamente à Bravura, foi decretada a suspensão de todos os usos, exceto o abastecimento público, até ao final de março. A realização com urgência do levantamento topobatimétrico da área inundada para conhecer melhor a área hídrica reservada ao chamado volume morto. A impermeabilização do canal do perímetro de rega de Alvor para a redução de perdas. No que se refere a Campilhas, a ativação de um plano de contingência para a situação de seca, assegurando o abastecimento público para 2 anos e a rega das culturas permanentes. E em relação ao Monte da Rocha, o reforço das disponibilidades hídricas a partir da Alqueva por parte do bloco de rega, mas também a ligação da Alqueva a esta albufeira através do projeto do circuito hidráulico de Messejana previsto no Programa Nacional de Regadios no 3º aviso em concurso. Neste contexto, assinei ontem mesmo o despacho através do qual reconhecemos a existência de uma situação de seca severa e extrema que vai permitir operacionalizar medidas mitigadoras do efeito da seca e acionar um conjunto de derrogações aos compromissos assumidos pelos agricultores no âmbito das ajudas diretas e de superfície. Para além disso,
Estão já a ser implementadas diversas medidas que querem mitigar os efeitos negativos da seca na atividade agrícola. A situação do Algarve é que mais nos preocupa. Por esta razão, já está a ser implementado o Plano de Eficiência Hídrica na região. No que toca à agricultura, estão a ser investidos cerca de 17 milhões de euros no âmbito do PRR, aos quais acresce cerca de 1 milhão de euros do Programa de Desenvolvimento Rural. E quero destacar a recuperação do furo de Luz de Tavira, a reparação da descarga do fundo da barragem da Bravura, a modernização da redistribuição do aproveitamento hidroagrícola do Alvor e a construção do adutor do Funcho do aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão. Simultaneamente, apresentámos à Comissão Europeia um conjunto, e em conjunto com Espanha, um pacote de intervenções de apoio aos agricultores ibéricos. E quero aqui destacar o reforço à percentagem dos adiantamentos dos pagamentos a realizar em outubro, no âmbito das ajudas diretas e das medidas de superfície no desenvolvimento rural. Permitir uma nova medida temporária e excepcional com recurso aos fundos do desenvolvimento rural para apoio ao rendimento dos agricultores e produtores pecuários afetados. Contudo, e porque as alterações climáticas são fenómenos extremos cada vez mais recorrentes, é necessário apostar em políticas estruturais enquadradas numa estratégia global. Por isso, o Programa Nacional de Regadios foi tão e é tão importante. Com um investimento de cerca de 560 milhões de euros, quer criar mais resiliência aos efeitos das alterações climáticas, modernizando os sistemas existentes. A par do reforço do regadio público coletivo, eficiente e sustentável, lançámos apoios direcionados também à construção de charcas privadas, permitindo assim aos agricultores aumentarem a capacidade de armazenamento de água. E para definir aquela que será a próxima etapa de um Programa Nacional de Regadio, encomendámos um estudo para suportar o levantamento do potencial do regadio de iniciativa pública com o horizonte de uma década. E neste contexto são previstos investimentos em cerca de 750 milhões de euros, metade para continuarmos a modernizar sistemas existentes e outro tanto para podermos construir novos sempre que se justifique. Convictos que importa garantir uma transição justa e inclusiva, sem efeitos disruptivos, fechámos o acordo da PAC, que é um dos mais ambiciosos das últimas décadas. A proposta do Plano Estratégico Nacional apresentada à Comissão materializa esta ambição, um compromisso com os portugueses, com os agricultores, designadamente através da criação de regimes ecológicos e medidas agroambientais que querem promover a melhoria dos solos e uso sustentável dos recursos, dos quais a água, os nossos maiores ativos. Peço para concluir, Sra. Ministra, por favor. Vou concluir, Sr. Presidente. O apoio ao investimento verde, à tecnologia de precisão dos sistemas de rega, ao regadio coletivo e também ao novo instrumento, o Fundo de Emergência Rural. Queremos continuar a apostar no conhecimento, na tecnologia. E foi por isso que, no âmbito do PRR, já abrimos avisos que lançámos e que mobilizam 400 empresas para darem respostas efetivas para a adaptação às alterações climáticas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra para iniciar o debate o Grupo Parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Ministros, Senhoras e Srs. Deputados. O tema que traz os Srs. Ministros a esta Assembleia, a seca, além de ser muito grave, pode ter consequências ainda mais profundas e devastadoras do que no passado, em outras secas meteorológicas. Desde logo porque, de acordo com os dados da meteorologia, há já zonas do país, em especial no Sul, que se atingiu o ponto de emurrecimento permanente. Aliás, olhando ao passado mês de fevereiro, é evidente a falta de água foi visível no campo, nas barragens e no desenvolvimento vegetativo das plantas. Não espanta por isso que o IPMA tenha anunciado que 91% do território estava em seca severa e extrema, registando um valor médio mensal de apenas 7% do valor médio de precipitação entre 1971 e 2000. Mas prevê-se nos vários modelos numéricos um agravamento da seca nos próximos meses em todo o país, incluindo regiões mais a norte.
Perspectiva-se, portanto, um desafio inédito em termos agrícolas e não só, porque neste momento a gravidade da seca tem a agravante de coincidir com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos principais países produtores de cereais com e sem grão e fornecedores da União Europeia. Eu diria que estamos assim perante quase que uma tempestade perfeita. A falta de matérias-primas como cereais e carnes provenientes destes países, por bloqueios e sanções económicas, a escalada dos preços dos fatores de produção e a redução da produção agrícola devido à falta de água. Portanto, isto conduzirá a uma pressão nos preços agrícolas muito fortes, quem sabe a uma escassez que há muito não se via na Europa. Senhores deputados, senhores ministros, o PSD não tem, como nunca teve no passado, uma postura de culpabilização. Contudo, não pode deixar de expressar a enorme preocupação com as respostas de política pública anunciadas e assumidas até o momento pelo Governo para o gigante problema da seca. Sobre as medidas no imediato já anunciadas, tenho 3 perguntas muito concretas. Qual o montante global disponível das medidas já anunciadas pela Sra. Ministra da Agricultura? Quem são os principais agentes elegíveis para os apoios definidos e quando entram em vigor? Ou seja, quando estarão disponíveis para os agricultores, especialmente para os mais penalizados, como é o caso dramático de quem tem animais? Sra. Ministra, o PSD entende que o problema na agricultura está a assumir proporções de catástrofe e, como tal, é urgente a atuação da política pública imediata com compensações e apoios financeiros. Contrariamente ao que o Sr. Deputado Capolas dos Santos afirmou há poucos dias, a situação não é meramente conjuntural e assume perigos reais para a população em geral. Não se pode, por isso, esperar por decisões administrativas ou formais. É necessário que o atual Executivo encontre medidas e as implemente com maior urgência. Queria ainda aproveitar a oportunidade e questionar a Sra. Ministra da Agricultura sobre as medidas de apoio que serão delineadas para empresas exportadoras para a Rússia, cujo mercado se encontra encerrado. Por fim, gostava de lamentar que, mais uma vez, o Ministério da Agricultura não planeou, durante os últimos 6 anos de governação socialista, uma gestão da água em Portugal. Esperemos que surja agora, no novo governo, a vontade política, que até agora não existiu, de se assumir este desafio, valorizando a agricultura na valorização também do interior. Esperemos que o PRR e os próximos fundos comunitários sejam uma oportunidade para se desenhar uma verdadeira política da água em Portugal, construindo, por exemplo, uma autoestrada da água que permita a transferência da água de norte para o sul e para o interior. Muito obrigada. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, por favor. Bom, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Eu gostava de começar por dizer o seguinte. De facto, a juntar a uma pandemia que ainda não nos deixou, vem uma seca e agora uma crise como a que estamos a viver na Europa. E, de facto, a política agrícola comum foi criada há muitos anos para, precisamente, a Europa fazer face a um pós-guerra em que não tinha a capacidade de alimentar os seus cidadãos. E, por isso mesmo, este foi um dos primeiros, se não o primeiro projeto que nos uniu a todos em torno de alimentar uma população que precisava verdadeiramente de sair de um pós-guerra. E tal qual o fizemos no passado, também o vamos continuar a fazer agora e no futuro. Ontem mesmo tivemos reunião de Conselhos de Ministros de Agricultura dos Estados-membros e pedimos à Comissão que acelere todas as medidas que ficaram de apresentar até segunda-feira, acionando aquilo que está previsto em termos regulamentares na Organização Comum de Mercados e que nos deixe também, a cada um dos Estados-membros, acionar medidas excepcionais e temporárias para fazer face àquilo que são os impactos não só da seca, como já tínhamos pedido no último Conselho de Ministros, como também aquilo que agora diz respeito ao impacto da situação que nos encontramos. E, portanto, nós queremos, de facto, chegar junto dos agricultores com medidas concretas, com valores concretos e sabemos bem a quem queremos chegar. Sabemos que, neste momento, quem mais está a ser afetado com esta seca é o setor pecuário. Porque sabemos que as culturas de outono e inverno ainda se fizeram, não se desenvolveram,
os prados pouco cresceram e, portanto, aquilo que é a pastorícia faz-se com mais dificuldade, o que leva a que os animais tenham que ser alimentados com ração. As rações no último ano cresceram 53%. Os adubos cresceram 166%. E, portanto, temos que ter respostas, mas não cresceram só em Portugal, cresceram em toda a Europa. E, portanto, aquilo que precisamos, de facto, é uma resposta coletiva da União Europeia para podermos ajudar a criar condições para garantir a soberania alimentar, o abastecimento alimentar de toda a Europa. E é neste sentido que estamos a trabalhar. E contamos a todo o tempo, como sempre fizemos, dizer como, quanto e para quem. Sendo certo que este acompanhamento falo-emos sempre em conjunto com os nossos parceiros na Europa e sempre com as melhores respostas de acompanhamento ao setor. Muito obrigada. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra da Agricultura, perante perguntas tão concretas, tão objetivas, sobre para quem, quando os apoios que o Ministério se comprometeu e o Governo se comprometeu a atribuir, a Sra. Ministra simplesmente ignorou todas as perguntas, ignorou o esclarecimento cabal das perguntas que lhe foram feitas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Fica registado, naturalmente, que o Governo não tem intenção em esclarecer estas dúvidas, nem esclarecer o país, e continuamos a aguardar. A Sra. Ministra ainda tem tempo e, portanto, se o quiser fazer a seguir, era um bom serviço que prestava ao Parlamento e um bom serviço que prestava ao país. Sr. Ministro do Ambiente, eu acompanho, não posso deixar de o acompanhar, quando o Sr. Ministro, de uma forma singela e simples, diz a seca veio para ficar. É previsível. Aquilo que sabemos das alterações climáticas, aquilo que sabemos das transformações que estamos a ter no país e no planeta relativamente à ocorrência de eventos climáticos extremos e, sobretudo, de um aumento substancial do impacto da seca, é mais do que previsível. Aliás, esta situação de termos quase 90%, como já foi aqui repetido, em seca severa ou seca extrema no país, é um fenómeno perfeitamente previsível, como dizia, e esperado. O que nos espanta, Sr. Ministro, é que, face a esta previsibilidade, o Governo tenha agido, tenha lidado com esta crise de uma forma muito lenta. Enfim, sabemos que desde novembro, finais de novembro, o país está perante esta crise, que as medidas são medidas ad hoc e que, sobretudo, há um conjunto de disposições que refletem um navegar à vista, um improviso, uma capacidade de ir compondo e remediando a situação, mas, ao mesmo tempo, uma falta estrutural de planeamento. E as perguntas que eu lhe gostaria de fazer são muito simples. Perante esta sensação que o país tem, de que estamos a navegar à vista, de que estamos a improvisar, de que estamos de alguma forma, a reagir e não fizemos aquilo que tínhamos de fazer no tempo certo, a minha pergunta é muito simples. Sr. Ministro, qual tem sido o papel da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da seca na gestão desta crise? Nós sabemos que a Comissão reuniu em fevereiro, mas o último registro de uma reunião que existia até há pouco tempo no site da IAPA era de 2019. A minha pergunta é, de 2019 para cá, esta Comissão não reuniu, não trabalhou, não preparou? Uma outra questão, Sr. Ministro, é sobre o Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca. Este plano está atualizado à data de hoje ou do final do ano passado? Está operacional? O Governo tem-se servido dele para tomar decisões, para implementar medidas? Se sim, quais e com que base? Uma terceira questão, Sr. Ministro, tem a ver com a eficiência. O Sr. Ministro tem repetido, e nós não podemos estar mais de acordo com a sua preocupação. Grande parte das medidas e das estratégias para combater o problema passa por uma utilização mais eficiente deste recurso. Mas quando nós olhamos para o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, o PNUEA 2020, verificamos que ele não foi revisto. É verdade, Sr. Ministro. É verdade que o plano não está revisto. Quando nós olhamos para os investimentos do PRR, vemos que só o Algarve é que tem um plano regional de eficiência hídrica. E o resto do país?
Quando é que vamos ter planos de eficiência hídrica para as outras regiões? Ou a seca só atinge o Algarve? Por que razão é que, no âmbito do PRR, o Governo ou de outros fundos não decidiu implementar e mandar elaborar planos da mesma natureza? Será que vamos ter planos exatamente similares nas outras regiões do país? Uma outra questão para terminar sobre os apoios. O Sr. Ministro anunciou que iria disponibilizar 5 milhões de euros do Fundo Ambiental para campanhas de sensibilização e para soluções de contingência que possam ser necessárias. A nossa dúvida, Sr. Ministro, e gostava que me respondesse, que não fizesse como a Sra. Ministra da Agricultura, é isto vai traduzir-se exatamente em quê, em termos concretos? Quais são estas soluções? Quais são os beneficiários? E se é mesmo para aplicar? É que eu relembro ao Sr. Ministro que em 2018 o seu Ministério aprovou um pacote de ações de curto prazo, e cito, visando reforçar o armazenamento da água em 10 albufeiras. Disponibilizou para esta medida 3,5 milhões de euros. As informações que nós temos de 2019 é que nada tinha sido feito. Alguma coisa foi feita neste domínio, Sr. Ministro? O Governo tem preparado e tem, de alguma forma, procurado implementar as medidas necessárias para poder combater esta crise da seca. Sr. Ministro, para concluir mesmo, nós sabemos que a seca veio para ficar. Nós sabemos que o país tem que estar preparado para enfrentar estas situações cada vez mais críticas. Mas não vamos lá com anúncios e com promessas. É preciso antecipar, é preciso planear, é preciso preparar com tempo o país para enfrentar a seca. Porque, de outra forma, naturalmente que a economia e os portugueses terão pela frente dias muito difíceis para vencer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Ramos. Começo pelo final, para que não fique para o fim aquilo que considerou a pergunta que exige respostas mais concretas. Sr. Deputado, quando há cerca de 3 anos nós decidimos concentrar um conjunto de verbas, também do Fundo Ambiental, no apoio a soluções de emergência, as únicas que não foram concretizadas tiveram a ver com a limpeza de fundos das albufeiras por uma razão muito simples. É quando começamos essa tarefa, de facto, choveu muito e não houve necessidade. Recordo-me, por exemplo, financiado por essas mesmas verbas, do alteamento da barragem de Portarouca, passando a ter mais água. Recordo-me do apoio aos caminhões de cisterna, em que houve necessidade, sobretudo no Alentejo e de uma maneira geral na Raia, de poder levar água a sítios onde os sistemas, sendo isolados, não tinham redundâncias. Estes 5 milhões de euros vão ser geridos pela APA. Não lhe sei, com rigor, dizer exatamente onde é que eles vão ser aplicados, mas há coisa que lhes sei dizer. Vão ser para campanhas de sensibilização, sim. Vão ser para procurar origens alternativas, mormente indo buscar antigas origens públicas. Dou-lhe o exemplo concreto do Barlavento de Algarvio e da barragem da Bravura, que está exclusivamente reservada para o consumo humano, tem água para 2 anos para o consumo humano e, portanto, são atividades deste tipo que virão a ser financiadas por estes 5 milhões de euros. Sr. Deputado, a Comissão da Seca tem reunido regularmente, sendo que em 6 anos, mais de 6 anos que levo de Ministro, só houve um ano em que não houve seca, o ano de 2021. De facto, ao longo do ano passado, e quando eu digo ano, digo, como sabe bem, de outubro de 2020 a outubro de 2021, assim se conta o ano hidrológico, de facto, não tendo havido seca, não houve necessidade de agir sobre ela, porque ela não existia. Ó Sr. Deputado, eu não lhe consigo negar que muita da gestão é feita ano a ano e com a informação que nos chega. São muitas as medidas de fundo, já dei conta delas, mas de facto há coisas que só são mesmo decididas ano a ano. E que é possível decidir ano a ano, porque temos hoje muito mais informação e muito mais conhecimento do que aquele que tínhamos. Agir por antecipação em algumas das coisas é inibir usos que afinal podem ser feitos. Para nós é muito claro. O que é mais relevante? Assegurar o consumo humano. Ter uma reserva, independentemente de qual é a albufeira, e as albufeiras abastecem cerca de 80% do consumo humano em Portugal, para 2 anos sem uma pinga de chuva, é mesmo prevenir, é mesmo planear, é mesmo decidir com antecedência.
De facto, há usos que não vale a pena acabar na segunda-feira, pelo simples prazer de ter a Albufeira um bocadinho mais cheia, se eles podem prolongar até ao sábado seguinte, desde que nós garantimos, e está garantida, essa mesma reserva de água. O Algarve foi a primeira região do país a ter um plano de eficiência hídrica. Está feito. O do Alentejo está quase feito. E, porque do Alentejo já estavam na altura desenhados e com possibilidade de serem financiados, e a minha colega da Agricultura já falou disso, um conjunto de ligações a partir do Alqueva, era de facto para o Algarve que era necessário fazer esta maior concentração de verbas na perspectiva da defesa daquele mesmo território em face da seca. Mas sempre com um propósito, e agora sou eu a citá-lo citando-me, se me permite fazer desta forma, o propósito de assegurar que não vai haver menos água. Porque é absolutamente ilusório nós pensarmos que vamos ter mais água. E porque a chuva é menos no Algarve, o que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, e sobretudo aumentar a eficiência. Dei até um exemplo, 14 milhões de euros já para as redes domiciliárias. Um valor superior a esse, que poderei dá-lo se quiser, para a agricultura. A captação mais profunda na Albufeira de Odeleite. Mas 2 grandes investimentos. Uma nova captação no Pomarão. Para quê? Para colocar água no sistema de Odeleite do lixo, porque não fazem falta barragens para estar vazias. Faz-me falta é água nas barragens que existem, a mim e penso eu que a todos. E por isso mesmo é essencial ter esta nova captação. Esta captação tem uma vantagem muito grande. Pode não ser usada. Não obriga a uma continuidade no seu uso. Pode ser usada apenas, por exemplo, de novembro até abril, quando comumente existe uma maior disponibilidade hídrica. E por isso mesmo tem de facto esta grande vantagem. A outra, a dessalinizadora, cujo estudo de impacto ambiental agora está a iniciar-se. Ó Sr. Deputado, nós a cada ano temos mesmo mais conhecimento. E há coisas que fazemos todos os anos. Por exemplo, em outubro, procedemos, de facto, ao baixar intencional do nível de água nas barragens. Olha, se não tivéssemos feito há 2 anos na Agueira e na Raiva, o que teria acontecido no Baixo Mondego? Precisamos dessa capacidade de encaixe. E precisamente porque precisamos dessa capacidade de encaixe, e porque este ano, outubro, foi um ano tão chuvoso como é o costume, fizemos aquilo que era comum fazer-se. Fomos logo surpreendidos em novembro, mas isto é absolutamente imprevisível. De facto, em novembro, praticamente não choveu em Portugal. Em dezembro, um bocadinho mais. Em janeiro, outra vez, números próximos do zero. Agora, sim, nós temos cada vez mais soluções de fundo que passam pelo conhecimento. Não negando, não posso negar, que é a cada ano e a cada ciclo hidrológico que nós tomamos as medidas certas. De outra forma, é morrer de véspera. E morrer de véspera significa inibir usos sobre os quais, até nas perguntas da sua colega de bancada, já estão aqui, passam por trás, e muito naturalmente, pelas perguntas que a sua colega de bancada fez. E é por isso mesmo que nós temos o plano certo, sabendo que vamos ter cada vez menos água e não podemos ter a ilusão de multiplicar usos que possam necessitar dessa mesma água que não iremos ter no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Senhoras e Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, dividirei a minha intervenção em 2 perguntas, em 2 momentos diferentes, uma primeira ao Sr. Ministro e depois uma à Sra. Ministra. E em relação àquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, que nós temos de estar preparados para haver menos água no futuro, eu creio que essa verdade é inatacável. Ela decorre dos factos, de todos os dados científicos que estão disponíveis, decorre do painel das alterações climáticas que os cientistas, ou seja, já há anos têm produzido nos seus relatórios essa indicação, e decorre também na mesma linha de raciocínio de uma análise óbvia. Na Europa, é na bacia mediterrânica e particularmente em Portugal e Espanha que os efeitos de secas se sentirão mais no futuro. E tudo isto que eu disse, aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, não é novidade hoje, não era novidade ontem, não era novidade anteontem, não era novidade o ano passado, não era novidade sequer quando o Sr. Ministro chegou ao Governo. Portugal tem de estar preparado para viver com menos água, porque é isso que o futuro nos vai condenar. E desse ponto de vista, é curioso perceber que há um conjunto de investimentos estratégicos e um conjunto de escolhas estratégicas que foram proteladas no tempo.
E isso sim é a responsabilidade de uma governação que não foi previdente nesta matéria. Vamos a exemplos concretos. Nós temos no Algarve um conjunto alargado de campos de golfe, exatamente no mesmo sítio onde o país enfrenta as piores dificuldades de seca. Dessa quantidade de campos de golfe, 40, apenas 2 utilizam atualmente água reciclada, isto é, a água que resulta do tratamento das águas residuais. E a pergunta é, como é que 6 anos depois o Sr. Ministro estar no Governo, tantos anos depois de sabermos que Portugal tinha que viver com menos água, esta matéria simples, óbvia, a quem quer que se debruce sobre este tema, não foi devidamente acautelada. E agora a resposta que nos é dada é que será para o futuro, será até 2025, sabe-se lá se não será para depois disso. Esta é a pergunta-chave. O que é que o Sr. Ministro andou a fazer durante os 6 anos que esteve para lidar com esta matéria? Fundamental, um dos pilares fundamentais para a resposta no Algarve. Segundo, sabemos, agora, há aqui notícias públicas sobre essa matéria, que, por exemplo, uma junta de freguesia aqui em Lisboa vai utilizar também águas residuais para regar jardins, para limpeza de vias públicas. Mais uma vez a pergunta, como é que um país que está no olho do furacão das alterações climáticas na Europa tem uma previsão de redução de água que não é de agora, já vem do passado, só agora, de forma esporádica, até quase como casos de estudo, é que faz estas novas utilizações da água. Como é que nós não nos preparamos antes? E eu creio que essa é a pergunta em que o Sr. Ministro chumba o teste. E esta é a pergunta fundamental que lhe queria fazer. Há uma segunda pergunta que decorre do relacionamento com Espanha. Nós sabemos que parte dos nossos recursos hídricos transpõe a fronteira, por isso vem do espaço espanhol. Em particular, o Rio Tejo tem, historicamente, nos últimos anos, um problema de falta de água, porque a Espanha, como é reconhecido, retira água do leito do Tejo, desvia água do leito do Tejo. E eu pergunto-lhe diretamente se o Governo tem acompanhado esta realidade, que é ainda mais difícil de enfrentar nos períodos de seca, se tem acompanhado que se Espanha tem cumprido ou não os caudais ecológicos, se garante que a Espanha está a cumprir os acordos com Portugal e se não considera que esses acordos estão a ser manifestamente também lesivos para os interesses do Estado português. Disse. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado tem toda a razão. Espanha usa água. É normal. O rio nasce em Espanha e Espanha usa a água desse mesmo rio. Tendo Espanha um muito maior stress hídrico do que Portugal tem. Espanha cumpre rigorosamente a Convenção da Albufeira. E vai além disso, porque, por exemplo, e isso vem desde a origem da Convenção, e é uma evidência que assim seja, é que há um mecanismo de exceção para quando o ano se afasta muito daquilo que é a quantidade média de pluviosidade. E nestes 6 anos, nunca a Espanha utilizou esse mecanismo de exceção. Isto é, ainda que o pudesse fazer, transferiu para Portugal também sempre a água que era obrigado a transferir. Sr. Deputado, sim, de facto temos menos água. E isso não é consequência em todo o lado das alterações climáticas. Aprendemos, com uma colega de bancada sua, relembramos o nome da expressão evapotranspiração. E, de facto, havendo um aumento da temperatura, há mais evapotranspiração. Isso acontece no mundo e até chove mais. Na bacia mediterrânica é que isso não acontece. Sr. Deputado, os golfos do Algarve, olhe, mais 2 até ao final deste ano, com uma obra que faltava fazer, e mais concretamente uma estação elevatória à saída, se assim posso dizer, de uma das etares da Areal Santo António, mais 2 campos de golfe passarão a ser regados a partir de águas residuais e existem condições técnicas para que quase todos venham a ser regados por águas residuais. Há, não sei se 2, 3, que a cota à questão obrigavam a uma quantidade de energia tão grande que, de facto, era pior a emenda que o soneto matoso o poderão ser. Sobre a reutilização, Sr. Deputado,
É de há muito pouco tempo a diretiva que permite a reutilização das águas residuais. E, aliás, é até de todos os diplomas, e que eu me recordo de ter participado na sua aprovação à escala da União Europeia, a única em que existe uma condição de alguns dos países não fazerem a transposição dessa regra. Isto é, há uma profunda reação errada, concordo inteiramente consigo, mas há uma profunda reação errada relativamente à reutilização das águas residuais na Europa. Os países do Norte não sentem esta dificuldade e acham que há aqui riscos para a saúde pública. Não há. Se tudo for feito com regra, não há. Mas, de facto, esta é uma realidade recente em Portugal. Lembro-me bem do caso de Etar da Magna, em Beja, em que a água foi preparada para poder regar os campos ali à volta e vimos aflitos, é assim que se diz, para encontrar um proprietário agrícola que quisesse connosco fazer a experiência. Encontramos-lo. Correu tão bem que, neste momento, temos mais procura do que temos oferta. Repito, o quadro comunitário de apoio que herdámos, não é crítica nenhuma sequer a ninguém, não estava preparado para tal, porque embora, pelos vistos, há 6 anos atrás, para si, Vossa Excelência será um iluminado, isto era claro, não era para as generalidades portuguesas. Não era mesmo. Não era mesmo, e não havia verbas do POCUR que pudessem ser destinadas, e repito, isto não é nenhuma crítica para ninguém, é um facto. Conseguimos que 4 milhões de euros desse mesmo POCUR fossem para esses projetos e que no próximo quadro comunitário de apoio, já disse o número, repito, sejam 57 milhões de euros. Desses 4 milhões de euros estão executados cerca de 1. Porquê? Porque esta, de facto, ainda é uma realidade recente. E aquilo que nós temos de ter aqui é muito mais do que afinar o tratamento, é termos sempre uma perspectiva de fit to purpose, isto é, de sabermos para que é que queremos usar essa mesma água, por forma a calibrar o tratamento dessas mesmas hectares. Sim, Sr. Deputado, a única verdadeira fábrica de água que nós podemos ter é mesmo a dos efluentes tratados. E essa é uma grande aposta que temos que fazer para podermos ter princípios de economia circular naquele que é, de facto, o mais circular dos bens que temos, de acordo com a natureza que é a própria água. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor. Sr. Ministro, eu tenho todo o respeito pelo conhecimento que o Sr. Ministro tem das alterações climáticas e, por isso, eu sei que não estava a falar a sério quando dizia que há 6 anos ninguém sabia que Portugal ia ter um problema de seca. Sabia-se. Era uma consciência que existia até para lá dos meios políticos, meios académicos e para lá da consciência social. E, desse ponto de vista, a única coisa que eu registro é que, na resposta que deu, desviou a resposta do uso das águas residuais tratadas para usos de agricultura. E eu até admito que é uma das possibilidades. Mas não era disso que eu estava a falar. Falei do exemplo dos campos de golfe, que há muito tempo que deviam ter essa obrigação, como têm noutros países e aqui não têm, e falei-lhe do exemplo, por exemplo, de limpeza de ruas, limpeza urbana, coisas que vêm também de práticas que o Ministério do Ambiente poderia e deveria zelar que acontecessem, e não fez. Eu creio que aqui há uma crítica, o Sr. Ministro também deveria ter agora a seriedade para reconhecer que o Governo não geriu como deveria ter gerido. Este é um dos pontos fundamentais, que é tornar a água circular também no que é o uso humano. Mas, Sra. Ministra, eu gostava de utilizar os segundos que me faltam para lhe fazer um conjunto de perguntas. Eu registrei que a Sra. Ministra deu uma resposta ao PSD dizendo que um dos problemas mais reais da seca neste momento, nestes dias, se prende com a alimentação animal. No entanto, na sua primeira intervenção não teve uma única palavra sobre a matéria. É curioso como foi na resposta a um grupo parlamentar que o identificou. E sobre isso eu gostava de lhe colocar várias perguntas, porque elas ficaram sem resposta. Que apoios é que possam existir para essa alimentação animal, como é que vão ser distribuídos e, acima de tudo, e este ponto é fundamental em todas as políticas do Ministério da Agricultura, que garantias de equidade na sua distribuição. Eu disse que este ponto é fundamental porque nós olhamos para vários dos exemplos que deu aqui de resposta às questões da seca, por exemplo, o uso de sistemas de rega mais eficientes, e nós percebemos que ele é logo direcionado para os setores que atualmente já são os mais produtivos e mais rentáveis da agricultura nacional, e não para ajudar a uma transformação da nossa agricultura, à melhoria daqueles que têm ficado para trás, porque não são tão rentáveis, porque não são tão produtivos. Dito de outra forma, são as atividades intensivas sempre preferidas pelo Governo que, mais uma vez, vão ser beneficiadas com este apoio.
E eu creio que isso não é sustentável. Quando nós falamos de seca, temos de falar do uso da água, mas também da função dos solos. E desse ponto de vista, tornar os solos apenas e só rentáveis para as tais culturas intensivas não é uma perspectiva de futuro, de resposta às alterações climáticas, de resposta a períodos de seca. Mas, um exemplo concreto, eu não referi ao Sr. Ministro do Ambiente, podia tê-lo feito. No Algarve, por exemplo, qual é a racionalidade ambiental? Eu a económica percebo, mas a racionalidade ambiental e da agricultura de estar a ver um aumento, uma expansão da área para a produção de abacate, exatamente no sítio do país que menos água tem para disponível, quer para consumo humano, quer para a agricultura. Não faz sentido. Porquê? Porque não há um pensamento estruturado sobre esta matéria. E, para terminar, a Sra. Ministra diz, bem, mas nós temos agora, face à guerra que ninguém desejava, mas que está a acontecer, face à conjuntura mundial em que há uma escassez de bens, nós temos de dar uma resposta pela soberania alimentar nacional e europeia. Mas nós vemos que na cultura intensiva, para concluir com uma frase, Sr. Presidente, na cultura intensiva que o Governo tem dado primazia, é exatamente na parte da soberania, nessa pluralidade de alimentação que precisamos ter, onde o Governo falha, que é sempre os mesmos, é o olival e é o amendoal, a quem sai o brinde e por vezes também ao abacate, disse o Sr. Ministro. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria de Céu Antunes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Gostava de começar por dizer o seguinte. Esta crise em que nos encontramos, provocada pela seca e aumentada pelos custos de produção, tem que, de facto, ter uma resposta que é imediata. E, por isso mesmo, o Governo criou um conjunto de medidas imediatas para dar resposta a esta situação. Dir-me-á, são pouco ainda, criação de linhas de crédito, está neste momento em processo legislativo uma linha de crédito de médio e longo prazo, 3 anos com 1 ano de carência, já há uma de curto prazo, nomeadamente com uma grande bonificação para o Estatuto da Agricultura Familiar, mas também já estão criadas a partir de ontem, desde que houve um despacho que diz que praticamente todo o país, ou que reconhece que todo o país, exceto alguns concelhos do Distrito de Braga e Viana do Castelo, estão em seca severa ou extrema, praticamente todos estes distritos, todo o país, vai poder usufruir de um conjunto de condições que, não sendo financeiras, vão ajudar os nossos agricultores, com determinadas obrigações que têm neste momento que fazer face, mas que, por estarmos em situações de seca severa, que podem vir a ser deixadas de fazer. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, nos apoios às zonais, a despenalização da redução das áreas de compromisso, assim como estamos a estudar com a Comissão Europeia, levantar as áreas que estão em pousio para que os nossos pastores as possam utilizar para a pastorícia. E são coisas que estamos ainda a estudar. Mas é claro que nós não nos ficamos por aqui. Já tivemos aberto um aviso para instalar nas zonas vulneráveis aos fogos rurais, que é uma zona muito larga do nosso território e que vê aqui a oportunidade para se adaptar também com a construção de charcas, com a construção de cisternas, com o transporte de água para aberamento dos animais, 15 milhões de euros, e agora vamos abrir com mais 3 milhões para o restante do território. Abrimos um aviso específico para os agricultores, com 12 milhões de euros, criarem charcas para aumentarem a sua dotação, a sua capacidade para a rega. Também, já neste momento e a partir de ontem, tanto para a produção integrada como para a biológica, é possível criar outras fontes alternativas para a alimentação animal. Prorrogámos o VITIS por mais 1 ano para permitir também que os investimentos sejam feitos. Ou seja, tudo aquilo que estava ao nosso alcance fazer de imediato, nós fizemos-lo, criando as melhores condições, seja de tesouraria, seja de apoio aos agricultores, nós estamos a fazê-lo, nomeadamente com o apoio ao rendimento. Mas, repito, aquilo que é a função da política agrícola comum, sendo criar uma estabilidade no rendimento ao agricultor, é para garantir
que nós, enquanto Estados-membros, somos capazes de produzir como um todo para sermos soberanos também do ponto de vista alimentar. E estas duas crises que estamos a viver, agora a terceira, vêm claramente demonstrar esta necessidade. E, portanto, todos os instrumentos da política agrícola comum têm que ser convocados para dar resposta. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem que concluir. Para concluir, dizendo, Sr. Presidente, que é disto que estamos à espera, e a Comissão ontem, em Conselho de Ministros extraordinário, convocado sobre estes efeitos que estão a ser sentidos na agricultura europeia, comprometeu-se até terça-feira da próxima semana ter medidas financeiras, medidas técnicas que ajudem os agricultores a terem uma resposta cabal para resolver os problemas na Europa. Muito obrigado, Sra. Ministra. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Começamos com a Sra. Deputada Alma Rivera, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Portugal está a atravessar uma gravíssima seca com as consequências que todos conhecemos. Foi por esse motivo que o PCP quis um debate sobre este tema tão urgente. Porque para que não falte água nem nas torneiras nem nos campos é preciso tomar medidas. Sabemos que com as alterações climáticas a tendência é de intensificação destes períodos de seca. Mas ao contrário do que tem sido moda, não podemos esperar que chova. É preciso enfrentar o problema com as medidas adequadas. E governo, atrás do governo, têm sido adiados investimentos indispensáveis à captação e armazenamento de águas. Barragens, albufeiras, obras hidroagrícolas, sucessivamente anunciadas como hoje e sucessivamente não concretizadas. Por todo o país faltam pequenas infraestruturas de aproveitamento, de que se fala muito, mas que nunca se fazem. As grandes barragens, graças também à ação deste Governo, deixaram de estar sob controle público, pelo que não estão a garantir segurança no abastecimento e regularização dos caudais. As hidroelétricas abrem e fecham com portas, consoante a energia produzida seja mais rentável, mesmo que isso ponha em causa a segurança hídrica ou os caudais ecológicos. Por outro lado, os serviços de estudo, de planeamento, de monitorização da água, como o Instituto da Água, foram desmantelados. Sem dúvida que estas opções não ajudam nada à seca. Senhores deputados, senhores membros do Governo, o PCP propôs um Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca, que o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal chumbaram. Hoje, com a seca extrema e severa em mais de 90% do país, há outra disponibilidade para adotar as medidas necessárias? O país precisa de uma gestão e administração dos recursos hídricos exercida pelo Estado que impeça a mercantilização da água que sempre aparece nestas alturas, mas também o aumento dos custos para as populações. Há um compromisso ou não nesse sentido? O país precisa de uma gestão responsável, assente na hierarquização dos usos em períodos de escassez, para que esteja definido onde se poupa e onde não pode faltar, priorizando o uso humano, a saúde pública, a agricultura e a indústria adaptadas às condições climáticas, os serviços dos ecossistemas. Há hoje vontade para agir neste sentido? É que é preciso ir para além das medidas de circunstância e de minimização dos impactos. É preciso planear investimentos, aqueles que são necessários, com prazos concretos. Temos um governo comprometido com prazos para executar os tantos investimentos que ainda estão por fazer, no Mira, no Alvor, no Mondego. Cada ano que passa, sem medidas de fundo, as consequências vão sendo mais severas. O que o país precisa não é de adiar, é de se preparar e precaver, e já, para que as consequências não sejam mais dramáticas. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não resisto, porque o PCP ainda tem tempo, de perguntar à Sra. Deputada qual foi a barragem que saiu da gestão pública durante estes 6 anos em que fomos governo. Gostava que desse pelo menos um exemplo, e dá a ter vários, da forma como colocou a questão, há de ter vários. Sra. Deputada, eu não consigo dizer de outra forma. Tenho, de facto, para o setor a visão diametralmente oposta à sua. Vossa Excelência diz que faltam barragens para quê? Para não terem água. São essas as barragens que lhe faltam. Olha, Sra. Deputada, não tenho a mais pequena dúvida que, e sem nenhum preconceito relativamente a obra alguma, que há charcas agrícolas que poderão vir a ser necessárias e elas até são muito importantes para promover a descontinuidade da paisagem e para aumentar a biodiversidade. Mas a única barragem que Portugal precisa é, se for essa a solução encontrada tecnicamente, é mesmo para garantir a regularidade do caudal no Rio Tejo.
Nós temos um troço no Rio Tejo, de cerca de 70 a 80 km, entre Belver e Constância, isto é, na Foz do Zézer, onde, de facto, muitas das vezes há pouca água. E não no Rio Tejo, mas do Ocreza, que é a primeira subbacia hidrográfica completamente portuguesa, se assim posso dizer, precisamente para estarmos menos dependentes, independentemente daquilo que é o cumprimento da Convenção de Albufeira de Espanha, mas estamos menos dependentes, de facto, precisamos de ter aqui um reservatório de água que, podendo ter outros usos, tenha sobretudo como uso mais relevante colocar água no Rio Tejo. Sra. Deputada, de facto, nós temos mesmo que saber viver com a natureza. E a proposta que o PCP nos faz é a oposta. É de artificializar tudo, é de achar que a água é de uma só espécie, que é a sua e já agora é também a minha, é de assegurar que conseguimos gerir a água como uma qualquer outra mercadoria que esteja fora dos ecossistemas. Essa é a proposta da Sra. Deputada. Essa não é mesmo a minha proposta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Agricultura, veio hoje aqui anunciar-nos que ontem mesmo assinou um despacho. Bem, boa hora agendou o PCP este debate, mais depressa tivéssemos agendado este debate, mais depressa teríamos anunciado medidas. Senhora Ministra, a sua intervenção foi clara e deixou aqui claro aquilo que tem sido o papel do Ministério neste problema que é grave, que é difícil, que é muito, até mesmo insuportável e insustentável para os nossos agricultores e produtores pecuários. É que, de facto, o Ministério tem-se comportado com atrasos nas medidas e medidas que são muito tímidas naquilo que os agricultores e os produtores precisam. Medidas que deveriam ser de ajudas diretas, mas as ajudas diretas que o Governo aqui anuncia são de antecipação. Senhora Ministra, pergunto-lhe, diga-me, nos últimos 10 anos, um ano em que não tenha havido antecipação das ajudas pagas em dezembro, que habitualmente são todas pagas em outubro. Por pressão do PCP, em 2020 foram pagas em agosto. E aqui diga-me, Senhora Ministra, se tem ou não tem o PCP razão quando essas ajudas deviam ser direcionadas aos apoios com que os agricultores estão confrontados. Ajudas que mais adiante lhe farão falta não deverão ser usadas agora. Aquilo que também lhe queremos dizer, Senhora Ministra, aqui anunciou, mais endividamento. É esta a solução. Setores que já estão altamente endividados e o que a Senhora Ministra aqui lhe traz. Façam mais endividamento para fazer face às dificuldades com que estão confrontados. O que nós precisamos, Senhora Ministra, não é daquilo que o Senhor Ministro do Ambiente aqui veio dizer, que tem medidas certas. Este é o principal erro para não fazer o que é preciso. É achar que se está no caminho certo e que se estão a tomar as medidas certas. Pois a cada ano de seca, o que os agricultores e os produtores se confrontam é com dificuldades, é com uma situação insustentável. Essa é a prova de que as medidas não são as medidas certas. Nós precisamos de medidas imediatas, medidas a médio prazo e medidas do ponto de vista estrutural. Por isso, Senhora Ministra, não pode sair daqui sem esclarecer a situação dos produtores de animais, a situação dos produtores pecuários que se confrontam com uma dificuldade. Já é conhecida o aumento dos preços dos fatores de produção. É previsível o aumento dos custos dos cereais. Que resposta tem a Senhora Ministra para dar aos produtores pecuários que estão confrontados com uma situação insustentável da alimentação dos animais? Mas o Senhor Ministro disse e deixou numa entrevista clara esta intenção do Governo, de que a agricultura usa demasiada água e de que paga um preço baixo. Aquilo que o Sr. Ministro hoje aqui também disse é de que a agricultura deve fazer um uso moderado da água. Senhora Ministra, esclareça-nos se vão ou não aumentar o custo da água, o preço da água vai se refletir nos agricultores e nos produtores. Esclareça-nos se está a intenção do Governo de esse aumento para os pequenos e médios agricultores e fim da cadeia para os consumidores. Diga-nos se estão a assumir aqui, hoje e agora, que vão aumentar o custo da água para a agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostava de começar por dizer o seguinte. O despacho saiu ontem porque tivemos que esperar 2 meses para, de acordo com os dados do IPMA, poder encontrar condições para verificar as condições de seca severa
praticamente em todo o país. Esperávamos estes 2 meses para o podermos fazer efetivamente. Mas também quero lhe dizer que foi preciso virmos cá para estar a chover e ainda bem que viemos. Estaremos cá amanhã também e sábado e domingo, todos os dias que forem necessários para continuar a chover. Mas gostava de dizer agora, já sem brincadeira, que as antecipações, Sr. Deputado, são de facto apenas antecipações e se as fizermos em outubro e em vez de nos pagamentos diretos os nossos agricultores receberem 50%, se receberem 70%, ou se em vez do desenvolvimento rural, em vez dos 70%, receberem 85%, e se receberem as agroambientais e as MZDs em agosto, vão ter condições de previsibilidade e tesouraria para melhor gerirem as suas explorações. E isto é uma medida que não se quantifica, mas que também é importante para as nossas empresas agrícolas. Mas dizer, senhoras e senhores deputados, que o atual e o anterior governo não se preocuparam com as questões do regadio e o uso eficiente da água, quando foi o anterior governo que desenvolveu um programa nacional de regadio com 560 milhões de euros que está neste momento a ser concluído e que neste momento abastece pela primeira vez Fonte Cerne, acabei eu aqui de dizer, que neste momento deixa de estar em situação extrema para passar a estar em normalidade com o uso eficiente da água, quando este governo, para além de concluir as obras que vinham de trás, lançou os avisos necessários para a conclusão em tempo útil de todas as obras necessárias, não só para a modernização, mas para a construção dos novos. Lançou um aviso para os privados poderem construir as suas próprias charcas e criou condições para, através do PRR, construir no Alto Alentejo a barragem do Pisão e a rede de rega, o plano de eficiência hídrica no Algarve, mas também pedimos um estudo a nível nacional que aproveite todas as oportunidades que nós temos para desenvolver a agricultura em Portugal, vendo a qualidade do solo e a disponibilidade da água. Porque se a água é pouca que é, o solo é bom que é, há que preservar e usar o melhor possível. E é isso que queremos fazer. Modernizar os sistemas existentes, criar novos, se necessário e se possível, e com isso impedirmos a desertificação humana, também territorial do nosso país. Mas, para além disso, criámos pela primeira vez uma agenda de inovação, que também está vertida não só no PRR, através de avisos dedicados para a inovação e para o desenvolvimento tecnológico, para mitigar e promover a adaptação às alterações climáticas, como, por exemplo, melhorar a qualidade do solo com o uso de fertilizantes orgânicos em detrimento dos fertilizantes de síntese, ou, por exemplo, fazendo a sementeira nas entrelinhas, ou utilizando ou promovendo a utilização das variedades regionais mais bem adaptadas, ou as nossas raças autóctones, onde valorizamos, ou porque queremos que o nosso solo seja capaz de captar mais azoto e mais carbono, e onde queremos também que os nossos agricultores, independentemente da dimensão, porque quando são grandes, vão às grandes empresas que desenvolvem tecnologia, buscar essa tecnologia para aplicar para o uso eficiente da água, porque é uma forma de poupar água também e de poupar custos e de produzir mais e produzir melhor, mas também para chegarmos aos pequenos e médios agricultores com uma agricultura de precisão, que nós não queremos que ninguém fique para trás, porque nesta alteração, nesta disrupção que é provocada por esta adaptação às alterações climáticas e por esta digitalização, obrigado, Sra. Ministra. Tenho que concluir. É fundamental. Muito obrigada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Eu estava em crer que já teria terminado a minha vida parlamentar e já teria feito a minha última intervenção. Afinal, face aos acontecimentos que todos conhecemos
ainda não tinha acontecido e, portanto, nós encontramos-nos hoje aqui numa situação algo excepcional, porque o Governo está ainda em funções, mas aguarda a tomada de posse de um novo Parlamento. Este Parlamento que aqui está hoje já não tem a configuração que resulta das eleições, tem uma configuração diferente e a minha situação em particular é excepcional dentro da situação já de si excepcional e, portanto, eu sempre defendi que se deve cumprir os mandatos e os deveres até ao fim, assim farei, e, portanto, deixarei aqui algumas perguntas, sobretudo dirigidas à Sra. Ministra da Agricultura, que, como sabe, aliás, no seguimento de muitas que fiz ao longo deste mandato, e aproveito também para a cumprimentar por uma última vez, tivemos aqui muitas vezes muitas discordâncias e muitos debates, mas isso não implica falta de respeito mútuo, nem nunca implicou. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, de facto já se falou aqui muito da situação que se vive na agricultura, mas é bom nós ponderarmos no que está a acontecer. Nós tivemos uma situação de pandemia que muitos imaginam que não afetou o setor agrícola, mas afetou e muito, até pela absoluta disrupção dos canais porque costumavam escoar os seus produtos, e nós acompanhamos isso. E quando agora se esperava alguma estabilização, tivemos e estamos a ter um aumento dos custos de produção que é muito significativo, quer pelo aumento dos custos da energia, quer, como a Sra. Ministra já aqui disse, pelo aumento do preço dos adubos, das rações, fertilizantes, etc. Os aumentos não estão nada em linha com aquilo que é habitual. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe deixava era o que é que o Governo estava a fazer para auxiliar as empresas nesta situação. Ou então, em alternativa, que aumento de preço é que esperamos nos bens alimentares, porque, em algum momento, este aumento de custos vai ter que aparecer, porque das duas uma, as empresas fecham porque não conseguem escoar os seus produtos a um preço rentável, ou o aumento da comida, ou vai haver um aumento da comida, por assim dizer, simplificando as coisas. Em cima disto, temos agora a situação de guerra que conhecemos e que, sendo a Ucrânia produtora de cereais e sendo a Rússia produtora de fertilizantes, leva a crer que se vai agravar ainda mais o aumento de preços. Portanto, eu volto a perguntar se há medidas, e eu peço que seja concreta nisto, se há medidas preparadas. Perguntava-lhe dentro de todos os setores, há uns mais afetados, outros menos afetados, gostava de lhe fazer uma pergunta concreta sobre o setor do leite, porque muitas vezes o leite é vendido pela maior parte dos produtores e pequenos produtores em cru, às cooperativas, e, portanto, o controle do produtor sobre o preço é praticamente inexistente, e eles têm dificuldade para sobreviver, porque não conseguem aumentar o preço do bem que vendem para responder ao aumento dos seus custos de produção. Em relação à área da água, mais concretamente, eu gostava que a Sra. Ministra me fizesse um balanço daquilo que já foi feito na gestão da água nos últimos 5 anos, digamos assim. E dizia ao Sr. Ministro, e é uma realidade, que nós temos que ser realistas, não vamos ter mais água. É verdade, não vamos, mas podemos aproveitar melhor aquela que temos. E, portanto, eu gostava de saber, designadamente, por exemplo, no que toca ao incentivo a melhores práticas de rega e à modernização das infraestruturas de regadio existentes, apostando em equipamento de rega de precisão, por exemplo, em tecnologia e inovação na agricultura, o que é que o Governo está a fazer nesta matéria? E, por último, e com isto termino, a Sra. Ministra disse aqui, tem que haver uma resposta coletiva da União Europeia. De facto, a política agrícola é comum, nós não estamos isolados e, portanto, é evidente que sim, sendo que a situação do aumento, quer da energia, quer dos adubos, quer dos fertilizantes, quer tudo o que deriva da guerra, não nos afeta só a nós, afeta toda a Europa. E, portanto, a Sra. Ministra disse que estamos a trabalhar neste sentido e que ia dizer como, quanto e para quem. E, portanto, eu terminava perguntando se é possível dizer como é que vão ser estas ajudas e quais são as alterações, quanto é o pacote europeu e quanto é para Portugal e é dirigido a quem. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. É um gosto voltar a vê-la aqui. É com grande satisfação que a encontramos também e que vamos sentir a sua falta aqui no Parlamento. Gostava de começar por lhe dizer que, efetivamente, aquilo que nos preparamos para fazer é ter uma medida nacional utilizando os fundos do desenvolvimento rural à semelhança do que fizemos na Covid
e o que fez foi pegar numa fatia, 2% vai depender daquilo a que formos autorizados pela Comissão Europeia, e que vai ficar disponível para os setores mais afetados, tal qual nós fizemos durante a medida Covid. Durante a medida Covid, nós identificámos os setores através, nomeadamente, dos meses afetados e em relação aos mercados agrícolas, e agora estamos a fazê-lo também já, e claramente sabemos que é o setor pecuário, nomeadamente através dos preços das rações, a pecuária extensiva e também alguma pecuária mais intensiva, nomeadamente na produção de leite, e, portanto, estamos a acompanhar semanalmente os mercados agrícolas através do Gabinete de Planeamento e estamos também a acompanhar, através da PARCA, todos os mercados agrícolas, mas em concreto o setor leiteiro, que, como está em situação de crise, agora aqui com maior enfoque. Para além disso, gostava também de dizer que nós próprios estamos a acompanhar e fizemos um grupo de trabalho específico com o setor de produção de carne de porco, porque é um dos setores mais afetados, até porque os mercados em países terceiros estão diferentes, estão mais fechados, nomeadamente o mercado da China, e com isto há alterações. E também por isso levámos à Comissão Europeia, e outros países à semelhança do nosso também o fizeram, e da resposta que esperamos é que tenhamos a capacidade para desenhar nacionalmente uma medida que sirva a todos os setores que estejam a ser afetados nesta justa medida, juntando a seca, juntando os efeitos da seca com estes que agora já estamos a sentir também com o aumento dos custos de produção e com os efeitos que se fazem sentir desta guerra com a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, é neste sentido que verdadeiramente estamos a trabalhar. Como tive há pouco a oportunidade de dizer, eu gostava hoje daqui já trazer mais medidas concretas. Ontem ainda conseguimos fechar o tal despacho que permite já ter hoje na rua um conjunto de medidas bastante significativas, mas não consegui ainda trazer a autorização de Bruxelas, que gostaria da Comissão, porquanto o Comissário tem reunido o seu grupo também de peritos, a sua parca, direi eu, para na segunda-feira apresentar aquilo que é possível fazer. E repito, nós, aquilo que temos que ter em consideração é que os fundos da política agrícola comum são recursos de todos nós e, portanto, são esses recursos que nós temos que canalizar em primeiro lugar para fazer face a isto mesmo. E, portanto, já temos um conjunto de medidas de apoio à tesouraria, de apoio ao rendimento, de questões técnicas ligadas a obrigações que os próprios agricultores têm e que podem ser levantadas neste momento, e que um apoio que nós esperamos dar forfetário, cheque na mão, permita-me que diga desta maneira, será dado logo que possível. Temos a medida desenhada, mas esperamos a autorização da Comissão Europeia para esse efeito. Quanto à questão que me coloca, estamos empenhadíssimos em ter respostas para um uso eficiente da água, para uma produção sustentável, para um uso do solo que seja consentâneo com isso mesmo. Nós sabemos que para termos uma ocupação viável do território, nós precisamos ter uma agricultura que seja competitiva, onde haja a combinação destes fatores. E por isso, a Agenda de Inovação, o Plano de Recuperação e Resiliência e o Plano Estratégico da PAC têm os instrumentos necessários e suficientes para dotar os agricultores, independentemente da sua dimensão, dos instrumentos de política pública para fazer face ao uso de tecnologia de precisão, para estas matérias poderem ser utilizadas por todos e não serem fator de exclusão. Antes, pelo contrário, nós não queremos que ninguém fique para trás. Há pouco, na minha intervenção inicial, queria ter ido um pouquinho mais longe, não tive a oportunidade de o fazer. Dos 2 avisos que abrimos, com cerca de 4 milhões cada um deles, para a adaptação e a mitigação aos efeitos das alterações climáticas, foram mais de 400 empresas que se mobilizaram com centros de conhecimento e de produção de tecnologia para dar respostas efetivamente. E é isto que nos interessa para depois podermos replicar ao serviço dos agricultores portugueses. Muito obrigada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra através da Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Quando, em 18 de fevereiro, o PAN propôs um debate sobre a seca, infelizmente foi rejeitado pela Conferência de Líderes, mas, de facto, é um tema premente, que é urgente o seu debate, aliás, e que não é um debate que deveria ocorrer apenas aos dias de hoje, tendo em conta que a seca é um fenómeno que já atinge o nosso país há várias décadas. Aliás, em 2003 não nos podemos esquecer dos prejuízos que causou, que ascendiam a mais de 8,7 mil milhões de euros para os produtores nacionais, e nesse sentido estarmos apenas a projetar para aquilo que possa ser a decisão da União Europeia parece-nos de facto que uma vez mais é empurrar o problema com a barriga, até porque as alterações climáticas são uma realidade do presente e vão nos atingir, aliás já estão a bater-nos à porta e vão nos atingir de forma ainda mais severa. E nesse sentido já tivemos recentemente um ministro a dizer e a relativizar as alterações climáticas, normalizando a seca, tivemos uma ministra que rezava de alguma forma para que chovesse e agora, Sr. Ministro, ouvimos-nos dizer que como que se de alguma forma nos tranquilizasse que vamos ter água para os próximos 2 anos, mas nada disso nos permite dormir descansados, porque sabemos que 2 anos não basta, temos de pensar de forma estrutural e transversal aos vários ministérios este problema, precisamente para que tenhamos no futuro, numa década ou mais, água para não só garantir o aberamento humano, mas também para garantirmos que temos um território preparado. E nesse sentido houve algumas questões que não foram aqui de forma alguma abordadas. Não se falou na poluição que está a ocorrer nos nossos recursos hídricos, nomeadamente nos rios e ribeiras, como por exemplo em Leiria, por força da atividade pecuária. Não se falou aqui da barragem de Castelo de Bode, que serve à área metropolitana de Lisboa e cuja solução também, e sabemos que os níveis estão muito abaixo daquilo que é necessário. Apesar de sabermos e de ter falado naquilo que é os campos de golfe, Sr. Ministro, 7 em cada 100 litros de água servem para regar algo tão supérfluo como os campos de golfe e, no entanto, permite-se a construção na costa de Melides, na herdade do Pinheirinho, pois embora não exista sequer ainda a ocupação por habitação, os campos de golfe já estão a ser regados e mais, não se pode continuar a normalizar aquilo que são as culturas intensivas ou massivas como é o abacate, em que para cada quilo de produção temos que gastar 72 litros de água. Temos ainda municípios, e também não ouvimos uma palavra quanto a isto, em que gastar 0 de água é mais caro do que gastar 1 metro cúbico de água, por exemplo, por cada particular. E para isso tudo precisamos ter um plano nacional da água que seja adaptado às alterações climáticas e à escassez e ao uso eficiente da água. Mas também, e falou na Convenção da Albufeira, mas há uma questão que fica sempre de fora deste léxico, que é a renegociação da Convenção da Albufeira. Porque não podemos dar graças por termos pelo menos aqui uma convenção que de alguma forma venha regularizar a utilização e os caudais da água. Até porque Espanha fecha as torneiras sempre em benefício próprio, deixando Portugal prejudicado e nesse sentido, Sr. Ministro, perguntamos-lhe quanto tempo é que vai levar a cumprir a decisão desta Assembleia da República, precisamente para que haja a revisão da Convenção da Albufeira. E mais, quanto ao chamado Projeto Tejo, é fundamental sabermos, tendo em conta aquilo que é o consumo da água, se vai ou não ouvir as organizações não governamentais do ambiente, pois este projeto vai criar novos açudes e barragens que vão fragmentar os últimos quilómetros do Tejo Livre, que tem uma dinâmica fluvial, vai destruir também paisagem e biodiversidade, vai constituir também uma clara contradição com os objetivos fixados nas diretivas do quadro da água, aves e habitats e na estratégia também para a biodiversidade 2030 da União Europeia. Portanto, queremos saber, Sr. Ministro, em relação a este projeto Tejo, o que é que vai fazer efetivamente para garantir se efetivamente vamos ou não ter, ao contrário daquilo que deveria de estar a ocorrer este tempo, rios livres, o que é que vamos fazer em relação também a este projeto. E quando é que nos vai disponibilizar o Plano Nacional do Uso Eficiente da Água? O PAN já requeriu este plano, este relatório por escrito, ainda não tivemos resposta. Em relação ainda, Sra. Ministra do Ambiente, e para concluir, para não ultrapassar aquilo que é de facto o meu tempo, Sra. Ministra, em relação aos animais e ao abeberamento e à alimentação, ouvimos falar de facto no apoio aos produtores. É fundamental saber para quando vai haver um apoio aos produtores, mas não apenas para a alimentação, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, mas acima de tudo para a transição destas atividades. É manifestamente insustentável continuarmos a ter as explorações pecuárias com o nível de produção que estão a ter, é insustentável com o uso dos solos e nesse sentido queríamos saber qual é que é a visão deste Governo para a transição que tem que necessariamente ocorrer nesta matéria, porque não nos podemos esquecer que 1 quilo de carne bovina implica um consumo de mais de 15 mil litros de água. E se as questões do bem-estar animal não estão em cima da mesa, que ao menos estejam as questões da nossa própria sobrevivência. Obrigada. Bom, penso que para iniciar a resposta terá a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e depois, se tiver tempo o Governo, a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Tem depois a palavra o Sr. Ministro do Ambiente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputada. De facto, esta é uma vinda à Assembleia da República já extemporânea relativamente àquilo que eu próprio pensava, e nesse sentido junto mais palavras da Sra. Deputada Cida Meirelles. Daí a dizer que eu relativizei as alterações climáticas, eu não consigo mesmo imaginar onde é que Vossa Excelência foi buscar essa ideia. Bom, eu já ouvi o PAN aqui a dizer, por exemplo, que a refinaria de Lessa da Palmeira não tinha emissões. Isso não é relativizar. Isso é muito pior do que isso relativamente às alterações climáticas. Mas não, pela parte que me toca, nunca ouviu certamente tal coisa. Ó, Sr. Deputada, quando diz que Castelo de Bode está muito abaixo do que é necessário, eu pergunto-lhe para quê? Do que é necessário para quê? Ó, Sr. Deputada, temos água para 2 anos em Castelo de Bode. Água para consumo humano para 2 anos no Castelo de Bode. Sendo captados por dia, 350 mil metros cúbicos, para que todos quantos são clientes da EPAL possam beber água e ter água em casa. Havendo um caudal ecológico, penso que não estará contra, de 300 mil metros cúbicos por dia também, para garantir que o rio Zezer não é só, de facto, nosso, da espécie humana, mas todo o ecossistema e precisa dele. Mesmo assim, conseguimos recuperar em cerca de um mês 64 centímetros da cota da Albufeira. Portanto, chama-se mesmo a isto gerir bem. Sra. Deputada, o Plano Nacional da Água existe, o novo plano que vai entrar agora em consulta pública para o abastecimento de água às águas residuais e pela primeira vez para as águas pluviais, porque em sede de alterações climáticas é essencial que assim seja e é obviamente uma peça a começar a ser discutido agora, no início, também o novo quadro comunitário de apoio. E, Sra. Deputada, não, peço muita desculpa por, de facto, contrariar uma indicação desta Assembleia, mas eu nunca consigo encontrar a minha convicção. Eu não vou mesmo renegociar a Convenção de Albufeira, porque isso era um péssimo serviço que eu fazia aos portugueses. Muito obrigado. Para completar a resposta do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Dizer o seguinte, em relação ao projeto Tejo, não há um projeto Tejo. Está a ser feito um estudo que levanta as questões muito prementes, como a cunha salina, os romos nos mochões, ou outras questões, nomeadamente a regulação do caudal, tão importante para ajudar a preservar a biodiversidade e a utilização dos fins deste que é o maior ativo que nós temos no país. Mas está a ser feito esse estudo ainda para levantar estas questões. Depois, quanto à pecuária e aos efluentes pecuários, existe uma estratégia nacional para os efluentes pecuários e agroindustriais, recentemente publicada, e que neste momento vai ser implementada e que é muito clara e que diz claramente que em relação aos efluentes pecuários a primeira prioridade é fazer a sua valorização agrícola, a segunda a sua valorização orgânica e a terceira a valorização energética. E é nesse sentido que o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente trabalham juntos com os agricultores para termos as melhores respostas para responder a que as massas de água possam efetivamente ter a melhor qualidade possível. Depois dizer que o plano estratégico da PAC tem previsto regimes ecológicos e medidas agroambientais que possam não só melhorar o bem-estar animal, como também melhorar os processos digestivos e ter outras práticas que permitam aos nossos agricultores continuarem a produzir as suas raças autóctones, ter as suas raças de carne barrosã, ou ter as suas ovelhas bordaleiras, ou outras dispersas por país, tão essenciais que são para manter a atividade económica Peço para concluir, Sra. Ministra, por favor. E por isso mesmo vamos estar ao seu lado a encontrar medidas para encontrar formas de equilibrar os gases com efeito de estufa. Muito obrigado. Tem a palavra pelos verdes a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Para debater a situação da seca no nosso país, o Governo apresenta-se autoconvencido e autossatisfeito. Há água para 2 anos, diz o Sr. Ministro do Ambiente. Há medidas a serem estudadas, diz a Sra. Ministra da Agricultura. É tudo normal, não há razões para preocupações, está tudo controlado. Estão errados certamente os agricultores que não têm pastos para alimentar o gado, ou confundidas as populações que veem as barragens vazias, ou baralhadas as populações que são abastecidas
através de cisternas. Talvez não percebam nada disto os especialistas do IPMA, que dizem que 90% do território está em seca severa ou extrema. As alterações climáticas são um dos maiores desafios para a humanidade. Todas as atividades humanas dependem de funções de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima que já se fazem sentir. É urgente mitigar os seus efeitos. A água é um recurso natural essencial, um elemento fundamental ao equilíbrio existente nos sistemas terrestres, com valor na dimensão ambiental, social e desenvolvimento. A água é um direito de toda a humanidade e, por isso, reforçamos a ideia de que é inconcebível que a gestão do seu aproveitamento, do abastecimento público e do saneamento seja feita em função de lógicas de obtenção de lucro. Assim, somos frontalmente contra a privatização do setor da água ou da concessão e gestão a privados. Estes dias encarregam-se de nos dar razão. Tal como consideramos grave que, ao invés da prometida viabilidade de uma agricultura sustentável, se tenha e continue a favorecer a implantação de monoculturas de eucalipto e o aumento da promoção das culturas superintensivas como o olival, o amendoal ou a pera-abacate, com consumos escandalosos de água em zonas onde a sua escassez é óbvia e onde o risco de empobrecimento dos solos é considerável. Para responder aos problemas de hoje, os Verdes relembram que é necessário garantir o caudal ecológico dos nossos rios, promovendo a sua recuperação e restauração ecológica dos ecossistemas ribeirinhos. É premente a renovação e a manutenção de condutas para o abastecimento de água para que se controle situações de perdas no transporte. É urgente a cobertura de todo o território de uma rede pública de saneamento com tratamento adequado às águas residuais, de forma a evitar a contaminação dos recursos hídricos, os impactos na saúde pública e a degradação dos ecossistemas. Falam-nos de planos e concretização. Todos os planos, estratégias e medidas, projetos, boas intenções, cabem no papel. A questão é se estão colocados em prática. A questão, Sr. Ministro do Ambiente, essas opções políticas para o futuro, como os projetos mineiros de exploração de lítio e minerais associados perto da barragem do Alto Rabagão, são opções viáveis relativamente à gestão da água. Desta barragem, que está quase vazia, sairão 200 metros cúbicos de água potável por dia para abastecer a mina. Irão sair mais 5.000 metros cúbicos de água bruta por dia, se as ribeiras não a tiverem, irão buscá-la a esta barragem. Porque são imprescindíveis estes números de água para o funcionamento do complexo mineiro. Por isso perguntamos, são soluções como esta que se irão agravar e que irá agravar o problema do acesso à água, e permite-me que o cite, porque é mesmo ilusório que vamos ter mais água no futuro. Obrigado, por isso, serão estes os projetos que o Governo irá manter? Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Se entender deixar tempo para a Sra. Ministra da Agricultura, o Governo gere como quiser estes minutos. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. A solução que apresentou aqui é uma solução que desconheço. Imagino que seja a que esteja no estudo de impacto ambiental da mina, que estará a ser avaliada pela Agência Portuguesa do Ambiente e que certamente, de forma rigorosa, dirá o que pensa sobre esse processo. Sra. Deputada, concordo inteiramente consigo. Sou completamente contra a privatização dos serviços de água, sendo que, como sabe, a responsabilidade por levar a água à torneira das famílias e até das empresas é das autarquias e, de facto, o poder local é mesmo uma das grandes conquistas de Abril e as autarquias têm todo o direito a pensar de forma diferente daquela que eu penso. Eu, de facto, penso desta maneira. Sou contra a privatização dos serviços de água. Direi que durante estes 6 anos, penso dizer com rigor, nenhuma autarquia privatizou, ou melhor, concessionou sequer a utilização dos serviços de água a privados, mas se o tivesse feito, é mesmo uma opção local e mal fora que houvesse uma tutela de mérito, uma tutela política sobre as autarquias. Sr. Deputado, obrigado por ter dito que, ao contrário de outras bancadas, que de plano já está cansada e, portanto, importa é fazer coisas. Muito bem. Olha, Sra. Deputada, há 25 anos atrás, muito antes deste Governo ser Governo, só 50% da água nas torneiras é que era de boa qualidade. Hoje são 99%. Há 25 anos atrás havia 65 praias com bandeira azul em Portugal. Hoje há 362. Ou seja, muito foi feito. Mesmo muito foi feito.
É preciso fazer mais do lado da eficiência e da boa gestão? É. Por isso, contra a vontade da CDU, nós promovemos as agregações que têm excelentes resultados do ponto de vista da gestão dessa mesma água, na redução das perdas. Já agora, Sra. Deputada, não existe a perda zero. Se nós temos, e é grave, um nível de perdas da ordem dos 30%, aquilo que é o benchmark no mundo inteiro andará entre os 15% e os 20%, o que não quer dizer que não haja um enorme trabalho para fazer. Sim, há um enorme trabalho para fazer. Agora, Sra. Deputada, estes 800 milhões de euros de investimento vão ser 1.000 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. E vão ter rubricas que não são completamente novas, enfim, algumas surgirão certamente como novas ao longo do tempo, como seja, por exemplo, e acho que este é um bom exemplo, de facto, da reutilização das águas residuais tratadas. É absolutamente essencial que isso venha a acontecer num cenário em que temos cada vez menos água. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Ministra da Agricultura, tem ainda alguns segundos, se quiser intervir, se quiser responder. Não? Portanto, podemos passar ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, nós temos mais de 90% do território em seca severa. E é um pouco por isso uma certa caricatura, que a Sra. Ministra usa estas palavras que eu vou dizer agora. Eu gostava hoje de trazer aqui a este Parlamento medidas concretas, mas não tenho. É como se fosse uma brincadeira que aqui estivéssemos a fazer de uma governante que veio ao Parlamento dizer que tem muita pena, mas não tem nada de concreto para apresentar. E, portanto, viemos aqui passar uma boa tarde todos, está tudo muito agradável, mas agora vamos embora e ficamos na mesma. Não é forma de uma governante se dirigir a este Parlamento. Como é um pouco estranho, Sr. Ministro, que venha aqui dizer assim, não se preocupem, no Alentejo, e cito as suas palavras, o plano hídrico está quase feito. Quase feito. Na região que mais afetada tem sido pela seca severa do país. Temos um Ministro do Ambiente que vem aqui dizer que está quase feito. Não se preocupem, eles só estão no Governo há 7 anos, está quase feito, mais 10 e temos certamente a coisa planeada. Não deixa de ser uma caricatura de Governo que deixou a agricultura e os agricultores sozinhos e sem quaisquer apoios. Ouvir o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes como se não tivessem nenhuma responsabilidade na governação do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. E por isso, 2 questões concretas, Sr. Ministro, muito específicas. Os agricultores querem apoios e não sabem nem quando, nem como os vão ter. Não sabem sequer o valor dos apoios neste momento decididos para a agricultura. Vamos ou não antecipar as ajudas europeias da PAC? Esse é aquilo que os agricultores neste momento querem saber. Podemos ou não pegar numa fatia do valor que vai ser atribuído pela PAC e ser o governo português a apoiar a agricultura. Segundo, os custos da eletricidade e da energia. Estamos com uma guerra no leste europeu que já fez aumentar em 35% os custos da energia. Neste momento há muitos agricultores, produtores, empresas nos vários setores de agricultura e pecuária que não têm forma de sustentar a energia. Pedem contratos sazonais de energia ao Governo. Pedem apoio à energia... Sr. Deputado, vou terminar, Sr. Presidente. Pedem apoio à energia e aos custos da eletricidade. O que é que o Governo tem para lhes oferecer? Para além de uma Sra. Ministra que veio ao Parlamento dizer que tem muita pena, mas não tem nada de concreto para nos dizer. Isso é que é vergonhoso e que devíamos ser, da parte dos portugueses, a mais veemente repulsa em relação a isto. Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Olha, Sr. Deputado, eu gostava de lhe agradecer as suas questões, mas não agradeço porque as tira completamente do contexto. Eu gostava de começar por lhe dizer que aquilo que trouxe aqui foi um conjunto de ações que os próprios agricultores conhecem e que já sentem todos os dias, diariamente, na sua atividade. E gostava de lhe dizer que mesmo aqui, já comecei por dizer que estão aprovadas por nós as antecipações dos pagamentos das medidas agroambientais e MZDs em agosto. Os agricultores sabem-no. E mais, Sr. Deputado, dizer-lhe que em outubro também os agricultores sabem que podem contar com 50% de aumento nos pagamentos diretos e com 70% nos pagamentos do desenvolvimento rural. Aquilo que pedimos a Bruxelas foi o aumento de 50% para 70% e de 70% para 85%. E sim, Sr. Deputado, o que eu gostava hoje aqui de trazer a esta Casa era um apoio pecuniário, cheque na mão aos agricultores mais afetados por esta crise
E estou à espera que na segunda-feira tenha condições para o poder anunciar. E gostava de o fazer. Não, porque depende da Comissão Europeia. E hoje, aqui diante dos senhores deputados, já o disse e reitero que apresentámos a semana passada à Comissão Europeia, voltámos a falar ontem em Conselho e esperamos até terça-feira da próxima semana ter esta medida em concreto. Obrigado, Sra. Ministra. Deixe-me só concluir, Sr. Presidente. Sra. Deputada, dizer-lhe que não estou satisfeita. Não estou satisfeita de todo com aquilo que Tem que aqui concluir, trago, Sra. com aquilo Ministra. que estou a fazer, porque senão não fazia política. Porque todos os dias temos que fazer diferente para dar resposta à vida dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigado. É a vez da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este debate sobre a seca tem, de facto, impactos fortes em áreas que são sob a tutela de cada um dos seus ministros e ainda bem que teve lugar, porque ao fim da 7ª ou 8ª ronda começámos a perceber algumas coisas. Eu tinha perguntas sobre se aquilo que se passou no Conselho de Ministros da Agricultura a semana passada tinha sido a efetiva declaração da situação catastrófica que permitia a derrogação de uma série de coisas. Ficámos a saber que sim, mas só na segunda-feira que se sabe se foram aceitos, mas que demoraram 2 meses a fazer essa declaração e esse pedido, porque o IPMA só reuniu dados que permitiu fazer isso há 10 dias atrás. Sra. Ministra, foi isso que disse e não faz sentido absolutamente nenhum. Desde outubro ou novembro tínhamos noção da gravidade da situação. Depois da antecipação dos pagamentos de ajudas diretas, já houve 4 ou 5 perguntas sobre o tema, percebemos agora que vão haver exatamente as mesmas que haviam, como a situação não era tão trágica quando está aqui. Continuei sem perceber se as derrogações de algumas regras que não dependem da União Europeia, que são nacionais e que só atrapalham, relativas à diversificação de culturas, ou do pousio, ou do calendário da plantação, ou das áreas de compromisso, fiquem sem saber se essas também dependem de segunda-feira, ou se ficaram no despacho de ontem, ou se ainda falta outro despacho qualquer. E depois, fiquem sem saber também que o Plano de Desenvolvimento Regional 2020 está a ser adaptado, não só para a pecuária, mas para todas as áreas que eles podiam precisar e, esses sim, beneficiar de apoio direto já. Sr. Ministro do Ambiente, se vai concordar, se a sua colega da Agricultura pedir mobilização do Fundo Ambiental, que tem dinheiro de quase 600 milhões de euros de todos os contribuintes todos os anos, para ser utilizado para apoio de emergência a algumas das atividades agrícolas que tanto delas vão precisar. E estou só a falar das preocupações de curto prazo, porque ainda na energia, vou-lhe perguntar, Sr. Ministro, se está preparado para, perante aquilo que se estima ser um aumento galopante dos preços dos combustíveis, para finalmente rever a carga fiscal sobre os combustíveis, e aqui não falo só da agricultura, mas em geral, porque vem um problema dos sérios, e se já agora ponderou utilizar a Reserva Estratégica Nacional de Combustíveis em Portugal, em algum momento desta crise, como é que está a pensar olhar para isto? Isto é uma pergunta honesta, porque acho que é nestas alturas que as Reservas Estratégicas Nacionais podem servir para alguma coisa. E tinha aqui mais algumas coisas, mas por enquanto ainda só tenho 1 minuto e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com muita brevidade, indo ao encontro da última pergunta que colocou, Portugal tem, de facto, reservas de combustíveis para 90 dias. Estou a falar de combustíveis de gasolina, gasóleo e crudo. Eles estão parqueados quase na totalidade em Portugal. No momento em que houver necessidade de os utilizar, a logística está desenhada. Relativamente ao gás natural, há 3, 4 dias atrás tínhamos reservas da ordem dos 79%. Descarregaram, entretanto, 3 navios. Não tenho o número do último navio, mas antes deste temos 85% das reservas de gás natural. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao último grupo parlamentar inscrito. A Sra. Ministra quer usar também. A Sra. Ministra também quer responder. Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu gostava de começar por dizer que o plano da seca define claramente que, para podermos definir a classe de seca severa ou extrema, nós precisamos ter 2 meses de seca efetiva e só no final de fevereiro é que nós tivemos essa declaração, porque em dezembro, como bem está recordado, tivemos chuva e, portanto, só o mês de janeiro e fevereiro é que não tivemos pluviosidade. Mas gostava de lhe dizer que, como estive a dizer desde o início desta minha intervenção nesta Casa até agora, e ainda vou continuar, há várias medidas, umas que dependem de nós e que estão feitas, por exemplo, o modo de produção biológico ou em produção integrada para a alimentação animal, onde, a partir de ontem, do despacho que exarei ontem, já podem ser feitas com formas alternativas.
Ou, por exemplo, as áreas em pousio não é uma competência nossa e espera a autorização da Comissão. Efetivamente, apresentámos-las a semana passada. Também nós esperávamos ontem já ter uma resposta no Conselho Extraordinário e não nos foi dada essa resposta e disseram-nos que nos apresentariam na segunda-feira. São muitas coisas que aconteceram de repente e todas as instituições estão a preparar para ter as melhores respostas e as mais céleres. Foi reconhecido por todos, pelo próprio Comissário, pelos colegas dos outros Estados-membros, que temos que ter respostas. Obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigada. Agora sim, o último grupo parlamentar a intervir é o Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires, por favor. Sr. Presidente, Srs. Ministros do Ambiente e da Ação Climática, Sra. Ministra da Agricultura, Sr. Secretário de Estado, felizmente no dia em que batemos nesta Câmara o problema da seca já chuvescou e acho que nos próximos dias está previsto chover com mais intensidade. Apesar destas serem boas notícias, o problema da seca em Portugal não é um problema conjuntural. O problema da seca em Portugal é sim um problema estrutural, nomeadamente a sul do Tejo. Este fenómeno é uma consequência das alterações climáticas que estão a acontecer um pouco por toda a parte e, sobretudo, nesta zona do globo, na bacia do Mediterrâneo, tem a tendência a mesmo caminharmos para períodos cada vez mais longos, sem pluviosidade. O desafio que temos hoje pela frente não é o de termos mais água do que há 15 ou 20 anos atrás. O desafio que hoje temos pela frente é mesmo de garantir que não temos menos água do que a que temos agora no futuro. Para isso acontecer, temos de gerir muito melhor este recurso indispensável à nossa sobrevivência, quer do lado da procura, quer do lado de quem presta o serviço, ou seja, dos sistemas de abastecimento de água. É fundamental para aprofundarmos a adoção de hábitos de poupança no consumo doméstico. É também necessário haver uma mudança de hábitos de consumo de água para fins industriais e para a atividade agrícola, e é também necessária uma mudança de hábitos de consumo por parte das autarquias quando usam a água da companhia para a rega de jardins ou a limpeza das ruas. Estas mudanças vão exigir aos decisores políticos dos vários níveis de governação, do nacional até às freguesias, medidas efetivas para que se caminhe para um uso mais sustentável da água. Temos de gerir melhor os nossos sistemas de abastecimento de água. É isso que o Governo tem vindo a fazer ao incentivar a agregação de vários sistemas, tornando-os mais eficientes e mais sustentáveis. Temos de encontrar novas origens de água, como a dessalinização, por exemplo no Algarve, ou o tratamento das águas residuais, tão essencial para o uso eficiente da água, nomeadamente nos territórios a sul do país, como o Alentejo e o Algarve. Sr. Ministro, a pergunta que lhe quero colocar tem a ver com o investimento. No atual quadro comunitário, o PT 2020, que está já na sua fase final, julgo que não existe nenhuma rúbrica de investimento para o tratamento de águas residuais. O que gostaria de saber é se no próximo quadro comunitário de apoio, que já foi negociado pelo Governo do Partido Socialista, está previsto algum investimento para o tratamento de águas residuais. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Pires. É mesmo como diz, nós temos obrigação, porque há um hábito centenário de utilização dessa mesma água, sinto de facto uma obrigação política que a adaptação se faça no sentido de garantir que não vamos ter menos água. Mas para fazer esta afirmação não tenho ilusões em face daquilo que vai ser a menor chuva e porque a água tem sempre a origem, mesmo que esteja nos nossos aquíferos. Nós temos essencialmente que agir do lado da procura. É mesmo do lado da procura, reduzindo-a, comprimindo-a, permitindo pelo menos que ela não aumente, que nós temos que concentrar a nossa ação. E essa é uma ação que extravasa muito, se quiser, a ação política do Ministério do Ambiente, ou até extravasa muito a ação política de quem, concretamente, as autarquias faz a gestão do dia-a-dia dos seus sistemas. Vai muito para além disso.
E quando assim é necessário um compromisso grande, mas também, por muito grande que esse compromisso seja, tudo é mais prolongado no tempo, tudo é mais complexo, porque são muitas as tensões que aqui se geram. Mas é mesmo isto que temos feito e que viemos a fazer. Indo ao encontro da sua pergunta em concreto, a dizer que, sendo verdade, por ser novidade e porque em momento algum eu disse que a água residual tratada devia ser utilizada apenas para a rega da agricultura, como depois me disseram o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu dei um exemplo na tarde magra. É evidente que a água residual tratada, como eu aqui também disse, e disse logo no meu discurso, tem como usos todos aqueles que são possíveis, mesmo até para um uso humano, exceto aquilo que é o beber. Não quer dizer que em alguns casos isso até não possa acontecer, mas temos que reconhecer que não é por aí que devemos começar. E por isso, para tudo o que sejam lavagens, para tudo o que seja a limpeza das ruas, para tudo o que seja o funcionamento dos chafarizes, para tudo o que seja a rega dos jardins ou de outros prados urbanos de preferência com cada vez uma menor intensidade hídrica, devem mesmo ser utilizadas essas águas residuais. Temos experiências. Recordo que, e porque esta matéria é mesmo recente, eu nunca disse que há 6 anos não era de esperar que não viesse a seca. Aliás, foi logo no mês a seguir a ter chegado. Aquilo que eu disse, sim, é que há 6 anos falar de utilização de águas residuais tratadas era mesmo apenas e tão só um texto de académicos e, como aqui também o disse, a diretiva que foi aprovada, e só foi aprovada depois disso, e só depois disso é que houve lei em Portugal, e só depois disso é que houve projetos, e só depois disso é que está a haver investimento, apesar de termos conseguido 4 milhões de euros, ainda neste quadro comunitário de apoio, que não estavam previstos, e repito, não é crítica nenhuma a ninguém, tenho a certeza que ao longo do próximo quadro comunitário de apoio, necessidades de investimento que hoje não imaginamos irão certamente surgir, e por isso é necessário corrigi-lo. Foi mesmo isso que eu disse, e não nada daquilo que me disseram, que achava que era só para regar culturas permanentes. O próximo quadro comunitário de apoio vai aumentar o investimento no setor da água e no ciclo urbano da água de 800 para 1.000 milhões de euros no mesmo período de tempo. E deixe-me que diga, Sr. Deputado, que muito provavelmente, no que diz respeito ao ciclo urbano da água, se calhar esta é a última oportunidade que nós temos para completar os investimentos que temos para fazer. Já foi muito dinheiro que veio para Portugal, foi todo ele bem investido porque, de facto, o nosso atraso era muito grande, mas somos mesmo um caso de sucesso, Europa e mundo fora, naquilo que é a recuperação dos indicadores da qualidade de água para uso humano e também na rejeição dos efluentes. Já dei esse número, repito, em 20 anos passamos de 65 bandeiras azuis para 262, como imagina, não foi a água do mar que melhorou, foi mesmo o tratamento dos esgotos que permitiu a melhoria das águas balneares. E a nossa previsão é de que sejam 57 milhões de euros de investimento, aquele que virá a ser financiado durante o próximo quadro comunitário de apoio, o que significa multiplicar por 14 vezes a verba que depressa conseguimos encontrar. A estes 57 milhões de euros, esse podem acrescentar-se, como adquiridos, os 23 milhões de euros para o Algarve, para a recuperação, para a melhoria das condições de tratamento de 6 a 7 hectares, que vão permitir depois a sua utilização direta, entre outras coisas, a regar campos de golfe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Ao chegar ao final deste debate, nunca é demais, e é preciso dizê-lo, que vivemos um momento difícil. Vivemos um período de seca extrema, embora as secas em Portugal seja uma constante registada nas últimas décadas. A verdade é que cada vez se sentem com maior frequência, com maior intensidade e com maior longevidade. Se não vejamos, ao nível da temperatura dos 10 anos mais quentes, 7 ocorreram desde 1990. Ao nível da precipitação, 5 dos 10 anos mais secos ocorreram depois de 2000. É, portanto, evidente o agravamento desta situação. No nosso país, a precipitação sazonal apresenta grande variabilidade, com diminuição na primavera, no verão e no inverno, e um aumento no outono, o que representa uma redução do período de inverno e a antecipação da primavera, provocando assim uma influência direta nas culturas de inverno no nosso clima mediterrâneo. Fica evidente que as alterações climáticas estão a fazer-se sentir
e a ter como consequência um agravamento da seca e da desertificação, maioritariamente no interior do país, nomeadamente no território alentejano. Estes são os factos. Mas o que é que devemos fazer para superar esta adversidade? Qual deverá ser a nossa atuação no futuro, especificamente nos territórios mais afetados? Primeiro, reconhecer e replicar os bons exemplos. E sim, falo da Alqueva. A Alqueva é um bom exemplo de como fazer frente à desertificação e permitir uma agricultura altamente produtiva. Não posso deixar de recordar alguns comentários favoráveis a quando da construção da barragem, em que muitos referiam, entre outros problemas, o impacto climático que esta iria provocar na região. Seria altamente prejudicial e prejudicar as culturas. Nada de mais errado. 20 anos depois, podemos afirmar com toda a certeza que a Alqueva transformou a região Alentejo e evitou uma maior desertificação há muito anunciada. A grande barragem do Alqueva produz energia, disponibiliza água para a agricultura e consumo humano. Conclusão, devemos replicar este modelo noutras regiões do país, complementando assim o Plano Nacional de Regadios, e temos o exemplo da barragem do Pisão. Senhoras e senhores deputados, a pouca água que chove não pode ser desperdiçada. E só existe uma forma de a aproveitar, é retê-la em encharcas e barragens. O caminho não é culpar a agricultura. A agricultura é alimentação. A agricultura é sustentabilidade. A agricultura é vida, é ecologia, é fixação de pessoas no território. Só podemos evitar de forma eficaz a seca com uma agricultura sustentável e com agricultores motivados. Porque não é solução deixar de produzir para justificar a redução dos consumos de água, para depois, em seguida, importar esses mesmos produtos de outra região do mundo, criando a ilusão de que o problema deixou de existir. Não deixa de existir só porque não é à nossa porta, senhores deputados. A agricultura tem sabido evoluir no uso eficiente da água. Cada vez temos um maior índice tecnológico, com instrumentos de precisão inovadores, implementando novas variedades, demonstrando que estamos a utilizar mais eficazmente a água disponível, diminuindo muito as suas perdas. Em suma, para superar a seca, temos de aumentar a nossa capacidade de armazenamento, aproveitando toda a água da chuva, quando esta ocorre, para disponibilizar nos períodos de seca, como é este que vivemos. Continuar a avançar num cada vez maior uso eficiente da água. No entanto, este é um momento de emergência, Sra. Ministra, pois grande parte das culturas de inverno estão perdidas. Não há pastagens para alimentar os animais. É necessário promover e garantir o abandonamento dos animais. Repito, este é mesmo um período de emergência, pois acresce a esta grave situação de seca a crise que já se fazia sentir com o aumento dos fatores de produção, como hoje já aqui foi amplamente referido. Exemplo dos fertilizantes. E agora, Sr. Deputado, esta estúpida e criminosa guerra na Ucrânia que vem agravar a situação e que não tem nenhuma justificação. É urgente uma resposta da Europa com estes países do Sul, nomeadamente toda a Península Ibérica, onde estes efeitos se fazem sentir com maior incidência. Não é um problema só nosso, é um problema de todos, é um problema de toda a União Europeia. Por isso, Sra. Ministra, para além das medidas urgentes que já aqui referiu e que vai tomar, pergunto-lhe, para mitigar os efeitos nefastos desta agricultura, que medidas vai propor em Bruxelas para ajudar a nossa agricultura e os nossos agricultores? Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Para concluir este debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões aqui levantadas. Gostava de começar por lhe dizer o seguinte. Nós entregámos ao Sr. Comissário da Agricultura, nós e Espanha, um conjunto de 4 propostas em concreto. Por um lado, o aumento das percentagens de adiantamento dos fundos que os agricultores receberiam em dezembro e que, por antecipação, nos últimos anos recebem em outubro, à razão de 50% nos pagamentos diretos que nós pedimos para passarem a receber a 70% e no desenvolvimento rural de 70% que receberiam, por norma, para os 85%. Também pedimos à Comissão Europeia para que as áreas que estejam em pousio possam ser utilizadas para o pastoreio. Também pedimos à Comissão Europeia para
do lugar a prática de diversificação de culturas. E também pedimos o apoio direto aos agricultores afetados por esta crise. Lembro, e há pouco não mencionei estes números, a quando da Covid fizemos uma medida semelhante em que a Comissão nos disse é que podíamos utilizar 2% do pacote de desenvolvimento rural para este efeito e que foram 71 milhões de euros destinados forfetariamente aos agricultores afetados pela pandemia. E agora esperamos também de indicação da Comissão sobre a forma como podemos ajudar os agricultores portugueses a fazer face aos impactos da seca. E tal qual tive a oportunidade de dizer, Sr. Deputado, estão os nossos gabinetes, o Gabinete de Planeamento, a estudar com os setores, a acompanhar os mercados agrícolas para podermos saber, efetivamente, e de forma justa, a quem é que estes valores têm que ser atendidos. E, para já, a resposta que lhe posso dar hoje aqui é que será para o setor pecuário, para fazer face ao aumento das rações, que também já hoje aqui mencionei, que de 2020 para 2021 aumentaram em 53%. E, portanto, temos que estar atentos, efetivamente, a este fator. Mas também queria dizer o seguinte, Sr. Deputado. Ontem, na reunião do Conselho de Ministros, que foi convocada extraordinariamente para podermos discutir os impactos que esta situação entre a Ucrânia e a Rússia está a acarretar já também para a agricultura europeia, foi decidido, em primeiro lugar, que temos que tudo fazer para garantir a segurança no abastecimento alimentar, a Ucrânia em primeiro lugar, mas depois em todos os Estados-membros da União Europeia, e isso vai implicar um conjunto de derrogações que aumentem as áreas destinadas à produção, nomeadamente com a utilização das terras que estejam em paragem, que estejam em pousio, para podermos aumentar nesta altura, atendendo a que na primavera a Ucrânia, que é um dos nossos países fornecedores de cereais e oleaginosas, nós não vamos poder utilizar e, portanto, vamos encarecer ainda mais a alimentação e as rações para os animais e, portanto, pedimos também essas derrogações. E também pedimos o acionamento do Regulamento da Organização Comum de Mercados, que é para isso que existe neste momento, para fazer face a momentos como estes, no sentido de criarmos condições para garantir a nossa autonomia estratégica e, de alguma maneira, conseguirmos a estabilização dos preços para que possamos também evitar que se venham a refletir os aumentos no consumidor final. É isto que nos move todos os dias. Mas, Sr. Deputado, o senhor fez uma intervenção que eu subscrevo, nomeadamente que se isto são medidas de imediato, imediatistas, emergentes, para dar respostas que têm que ser feitas por virtude da situação que estamos a viver. Outra situação é quando olhamos para a seca, que não é, como dizia o meu colega no início da nossa intervenção, não é conjuntural, é estrutural. Arrasta-se há muitos anos e o clima mediterrâneo vai ter cada vez mais consequências agravadas pelas alterações climáticas. E nós precisamos mudar o paradigma. Todos nós, enquanto cidadãos, mas também do ponto de vista agrícola. Nós precisamos de ter uma agricultura mais preparada para usar a tecnologia, para usar fontes alternativas, por exemplo, as águas residuais. Se, em alguns aglomerados urbanos que perto têm explorações agrícolas, será fácil fazê-lo, noutros sítios será impossível de se fazer essa utilização, mas estamos a fazer os trabalhos necessários para poder adaptar. Mas depois há todo um trabalho imenso que pode e que tem que ser feito. A utilização de fertilizantes orgânicos em substituição de sintes para melhor reter a água, a produção de energia limpa para evitar o consumo de energia elétrica com a instalação dos painéis fotovoltaicos, como temos vindo a fomentar a sua instalação com mais de 50 milhões de euros que já destinamos aos nossos agricultores, com a substituição de equipamentos obsoletos e, com isso, querendo uma agricultura que tem que estar preparada para o futuro, onde as alterações climáticas, onde a menor quantidade de água disponível, um uso mais racional e onde o solo
são os principais ativos que nós temos que valorizar. E a agricultura é capaz de gerar riqueza, fixar pessoas e alimentar um território e alimentar um continente. E é para isso que a política agrícola comum foi criada e é para isso que continua a ser desenvolvida. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado a todos os membros do Governo aqui presentes, às senhoras e senhores deputados. Vamos concluir esta sessão. Resta-me apenas anunciar que está prevista a Conferência de Líderes para dia 8, terça-feira, às 16 horas. Muito obrigado e um resto de boa tarde.